palavra de Deus, ela expressa o próprio Cristo. E Ele, através da salvação, Ele nos justificou. Nós éramos perdidos, caídos, e o Senhor nos achou. E lá na cruz, pagou todo o preço, toda a dívida do homem, a fim de que o homem fosse livre por Jesus. E esta é a justificação. Porém, como é que o Senhor nos justifica? Salvando o nosso espírito. Mas, por exemplo, quem é salvo? Quem faz tudo direitinho? Quem anda certinho? Quem nunca erra? Quem nunca desvia? Quem nunca está fora? Essa palavra desviada é uma palavra problemática, porque a gente atribui o termo desviado para quem está fora da comunhão semanal da igreja. Mas você acredita que tem pessoas que estão envolvidas na comunhão semanal da igreja e está desviado? Está envolvido nos programas da igreja não te garante diante de Deus. O que te garante diante de Deus é o que Deus te fez, a justificação. Mas e quem está lá fora pode estar com Deus? Veja, quem tem Deus e não tem vontade de ir na igreja, você acha que... Imagina uma pessoa que chega e fala: eu sou chocolatra. E você fala: pois é, você é chocolatra. Mas me mostra aí, quantos chocolates você come por dia? Não, faz 15 anos que eu não como nenhum. Mas como? Você vai acreditar que essa pessoa é chocolatra? É a mesma coisa, a pessoa fala: não, eu sou de Deus, eu nasci de novo, sou espiritual. Quanto tempo que você não reúne com a igreja? Faz uns 5 anos. Mas por outro lado, é possível a pessoa estar reunindo com a igreja e não estar reunindo com o Senhor. Essa palavra desviada é uma palavra complexa, complicada. Mas o Senhor também nos salva. E nos salva em 3 tempos. Deus nos salvou no espírito, Deus está nos salvando na alma, e Deus nos salvará no corpo. Então nós somos salvos, nós seremos salvos, e nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A nossa alma, ela recebe a transformação pela palavra de Deus, pela renovação da mente, e essa é a salvação plena. Então, a semana passada nós falamos: como é que é a salvação plena? A salvação plena é a obra que Deus faz através de nós. Eu usei um exemplo. Todos nós, antes de encontrar com o Senhor, éramos uma água suja. Olha para quem está do seu lado e fala: sem o Senhor você foi uma água suja. Agora, o que Deus fez? Ele enviou Jesus. Jesus era como um filtro. E aí Deus pegou essa água e passou nesse filtro. Quando Deus encravou o homem na cruz, todos os delitos, os pecados, todas as sujeiras humanas ficou na cruz. Esse é um filtro. E a partir de então, este homem nascido de novo se tornou uma água limpa. Olha para quem você vai falar agora: você é uma água limpa. Veja, irmãos, você não precisa fazer esforço nenhum para ser água limpa. Você não precisa orar para ser água limpa. Você não precisa jejuar para ser água limpa. Você é uma água limpa porque o Senhor na cruz te limpou. Diz amém. Agora tem irmãos e irmãs que param por aí. Ele apenas chegou até aí. O intento de Deus não é que você fosse uma água limpa. O intento de Deus era outro. Ele queria te usar para fazer um chá. Então ele pegou essa água limpa e colocou no fogo. Porque não sei se você sabe, ninguém faz chá com água fria. Deus também não usa crentes frios. Então ele pôs essa água limpa no fogo e acendeu um fogo, e esse fogo então começou a ferver essa água. Qual é o fogo que ferve a água limpa? É o fogo do Espírito Santo, que ferve a vida do crente envolvido com ele. E quando nós estamos fervendo no Senhor, fervendo de vontade, fervendo de unções, fervendo de impactos, de entregas, então o Senhor vem e derrama o chá. O chá é o próprio Cristo. E quando esse chá cai em nós, nós vamos tendo cor, gosto e sabor. Essa é a vida cristã. O Senhor nos salvou, mas Ele
ainda quer continuar nos salvando, nos transformando num maravilhoso chá, num santo chá. Claro, isso é um exemplo que eu estou te dando, mas é isso que Deus quer fazer quando Ele te enche do Espírito. Ele quer que você tenha uma personalidade com cor, com sabor, cristã, cheia de unção e cheia de graça. Amém? Amém. E aí nós chegamos hoje, livres do pecado pela graça. A gente entra hoje num tema triplo, porque nós vamos estar falando de Romanos 6, 7 e 8. Romanos, livro de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 7 e 8, aponta para os capítulos mais profundos da questão da salvação da Bíblia. O livro de Romanos, capítulo 8, ele termina o capítulo 8, ele continua no capítulo 12. Então, quando você estiver lendo Romanos 8, não pule já para o 9. Lê Romanos 8, depois você lê Romanos 12, depois você volta para o 9. Porque o capítulo 12 de Romanos é a continuação e é a mesma mensagem de Romanos 8. Não me pergunte por que ficou um no 8 e um no 12. Até porque também não é o mais importante. Só que nós temos que ir por parte, porque o nosso tempo é curto. Então nós não temos como falar de 3 capítulos de Romanos hoje. Vamos falar então de apenas 3 sessões do capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Eu pus os versículos separados para que nós venhamos ler com calma. Diz assim: se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhar com a sua Bíblia, porque hoje não tem um desenho aqui, não tem uma foto de nada, é só Bíblia, e aleluia por isso, amém? Então olha só o que diz, capítulo 6, verso 11, capítulo 6 a 11, né? O verso 11 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Irmãos, esse texto é profundíssimo. É natural ler ele muitas vezes e não compreender. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui aos irmãos, que no texto de Romanos 6 acontece um equívoco. Se você lê ele de uma forma leviana, esse texto não fala de batismo nas águas. E você viu a palavra batismos, batismo e batismos, mas não é nas águas. Então esse vai ser o nosso primeiro entendimento, porque se a gente falhar em entender Romanos 6, não adianta ler Romanos 7 nem 8. Então precisamos ser criteriosos.
Mas esse critério, em uma hora, não vai deixar a gente avaliar os 11 versículos. Então eu separei 3 sessões que para mim são as mais importantes para o nosso curso, para isso que nós estamos fazendo aqui, para a nossa pregação também, porque isso aqui não é só um curso, é uma pregação. Eu separei a primeira sessão com esses 2 versículos, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler ele com muita calma. Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Veja, batizado na morte. Quando a gente batiza as pessoas no batistério, ou na piscina, ou na lagoa, ou no rio, isso não é batizar na morte, irmãos, é batizar na água. Amém? Então essa diferença, ela é crucial para nós. O Senhor está falando que nós fomos batizados na sua morte, sepultado com Ele lá na morte. Então, o que é esse batismo, então, na morte? Nesses versículos, Paulo está só explicando o que ele fala no verso 2, de que morremos para o pecado. O verso 3 e 4 é para explicar o 2, porque no verso 2 ele diz que nós morremos para o pecado. Fala para a pessoa que está falando, você morreu para o pecado. E aonde é que eu provo que você morreu? Nesses 2 versículos. Você foi batizado na morte do Senhor. Você foi sepultado com Ele pelo batismo na morte. Mas alguém pode perguntar: como foi que morremos então para o pecado? Como podemos então afirmar de certa forma essa morte? Porque naturalmente você deve questionar entre você: o pecado continua, ou se o que eu faço não é pecado, então aleluia, mas na verdade o que você faz é pecado sim. Mas nós vamos chegar lá. A resposta de Paulo para dizer que é correto morrermos para o pecado, que nós morremos para o pecado, é que ele vai ensinar a doutrina da união. Então, irmãos, há muitas doutrinas no Novo Testamento, muitas. A doutrina da salvação, a doutrina escatológica, que é a volta de Jesus, a doutrina do Espírito Santo. Tem angeologia, que é estudo dos anjos. Tem estudo também do inimigo, de Satanás, do diabo. Há muitas doutrinas na Bíblia. Mas aqui em Romanos 6, e 5 e 6, ele ensina a união com Cristo. A doutrina da união com Cristo é a principal, é a fundamental. Se a gente entender isso, a gente consegue ter uma resolução para a vida cristã. O que é uma resolução? É uma definição, é um saber o que, quando, onde, por quê. É um não ficar sem resposta. Quando você não tem resposta para algum assunto, é porque você ainda não tem uma resolução sobre aquilo. Mas Romanos 6 nos dá uma resolução sobre a união com Cristo. Na vida cristã, essa é a mais profunda. A doutrina da união com Cristo, ela vai dar para nós segurança, fortalecimento, esperança. Veja se um cristão consegue andar num mundo desse em paz e feliz, se não tiver segurança, se não tiver confiança, se não tiver fincado na rocha. Mas olha, eu disse que ia te falar que aqui não está falando de batismo nas águas. Então vamos ler de novo, com bastante calma, o versículo 4, que diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Por que nós não podemos atribuir essa palavra sepultados da morte pelo batismo ao batismo nas águas? Porque o batismo nas águas é uma simbologia de um fato. Você de fato não cumpriu o morrer na cruz quando você batizou.
Alguém já te fez a seguinte pergunta: tem que batizar para ser salvo? Aí alguém falando precisa, e outros falam precisa. Qual é a resposta direta que todos dão para dizer que não precisa batizar para ser salvo? Aquele ladrão que estava sendo crucificado na cruz do lado de Jesus, ele pede para Jesus salvá-lo e levá-lo para o reino. E Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele aceitou Jesus. Aceitou ou não aceitou? E Jesus estava fazendo o que ali na cruz? Morrendo com ele. Aquele homem cumpre nós. Só que nós morremos de uma forma. Aquele homem morreu, na verdade, 2 vezes: naquela cruz do lado e dentro de Jesus. E você quer saber morrer, né, irmãos? Mas veja, quando ele morreu na cruz, morreu os homens. Esse é o batismo do qual Paulo está falando. Quando Cristo morreu, Cristo não morreu porque tinha que morrer, morreu por nós. E se morreu por nós, é como se tivéssemos morrido. Você entende? Então existe algumas interpretações errôneas nisso. Algumas igrejas católicas, anglicana, escoceses e muitas outras igrejas dizem que o rito do batismo é que salva as pessoas. Que a pessoa, ela tem que batizar. Você tem que batizar rapidinho. Você quer Jesus também batizar, porque é o batismo que salva, ele batiza a pessoa. Não é. Não pode ser. Há contradições na Bíblia. Essa frase pode ser repudiada facilmente na Bíblia. Por onde? A gente tem na Bíblia exemplos de pessoas que Filipe batizou lá em Antioquia. Aquelas pessoas creram, depois foram batizadas. Pedro batizou um gentio chamado Cornélio. Aquele homem creu, recebeu a palavra, recebeu a unção de línguas, de falar em outras línguas, e depois foi batizado. Veja como que Deus pode dar línguas estranhas para alguém que ainda não nasceu de novo. Então veja que essa declaração é errônea. Não tem como você afirmar que é lá no batismo que a pessoa está sendo salva. A pessoa é salva quando ela crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você já fez isso, diz aleluia. Aleluia. Bom, existe uma outra passagem que o apóstolo Paulo ensina a união com Cristo, a doutrina da união. É essa aqui, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 6. Olha o que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, Ele rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos ressuscitou. Deus te ressuscitou da onde? Deus te ressuscitou do quê? Qual foi o dia em que você morreu, que você precisou ser ressuscitado? Foi no dia em que você foi batizado na morte de Jesus na cruz. Foi no dia que você foi sepultado com Jesus na morte. Esses versículos aqui falam de nós de uma forma em segundo plano. Esses versículos apontam diretamente para Jesus. Quem foi que nos batizou na morte? Foi Jesus. Quem morreu então? Foi Jesus. Mas quando Ele morreu, nós morremos nele. E aí, o capítulo de Efésios, Paulo está falando que Ele nos ressuscitou. Jesus morreu lá na cruz, na sexta-feira, e no domingo Ele ressuscitou. Naquele dia, Ele também ressuscitara todos os crentes dele. Todos. Não apenas os encerrou na cruz, também os levantou na ressurreição. Então veja, isso é a doutrina da união com Cristo, que Deus nos uniu a Ele, grudou nós nele, colocou nós dentro dele. É por isso que a palavra do Evangelho central no Novo Testamento é que nós somos um em Cristo. Em é
dentro, água em copo. O copo é Cristo, a água somos nós. Então nós estamos em Cristo. Ele nos uniu na morte e na ressurreição. Amém? Aleluia. Agora eu vou ler um texto de 1 Coríntios 12, 13, que diz assim, que talvez você está pensando, mas se é a doutrina da união, o que tem a ver esse monte de batismo aí? Vamos ler esse texto aqui. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Qual corpo? O corpo de Jesus na cruz. No momento em que Jesus vai para a cruz, ele leva os homens. No momento em que ele morre, os homens morrem com ele. No momento em que ele ressuscita, os homens ressuscitam com ele. É por isso que quando nós vamos batizar uma pessoa, nós pegamos ela na água. A água é só um símbolo, e nós abaixamos ela e dizemos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois levanta ela. Naquele momento, aquela pessoa, ela concretizou esse símbolo. Mas isso aqui já acontece na vida dela. Ah, então não é necessário batizar? Sim, é totalmente necessário. O que você tem que entender nisso aqui é o seguinte: você, o dia que aceitou Jesus, já foi. Então não tem sentido você não ser nas águas. Pastor, eu não estou preparado. Peraí, não tem questão de preparo. A questão é: você já foi batizado na morte, já ressuscitou com Cristo. Você agora só vai dizer simbolicamente o que já aconteceu com você. Amém? Amém. Por isso, você que não é batizado, você deve batizar-se em nome de Jesus. Bom, então vamos concluir esses 2 versículos aqui. Esta é a inclusão de Cristo conosco. Essa inclusão também é falada em Gálatas 20, quando fala: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tinha na carne, tenho agora no Filho de Deus. Nós vamos exatamente entrar nessa carne. Qual era o viver que tínhamos na carne? Que carne é essa? Que viver é esse? E que agora não existe mais. Porque aqui você pode pensar muitas coisas. Não, tá bem, está fluindo, está orando, está feliz, está na igreja, está no Espírito. Está ruim, está debaixo de muita tentação, está em casa, está no gemido, está na carne. Veja, não é necessariamente assim. Paulo diz: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, eu já não vivo mais. Por quê? Porque agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso não é apenas um versículo com impactos fortes, com pressões morais. Isso é exatamente o que acontece nesses 2 versículos de Romanos 6, versículos 6 e 7. Vamos ler com muita calma. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nesse texto entra as 2 questões que geralmente traz bastante crise. Olha só, no verso 6, ele fala que nós fomos crucificados com ele no velho homem. Para quê? Essa palavra, para quê? Ela vai dar para nós um sentido. Para quê? Primeiro, o corpo do pecado seja destruído. Segundo, não sirvamos o pecado como escravos. Então nós temos 3 pontos aqui.
O velho homem foi crucificado, o corpo do pecado deve ser destruído e nós não vamos mais servir o pecado como escravo. Como que essas coisas acontecem em nós? Eu dividi isso em dois. Primeiro, o velho homem foi crucificado e morto. Segundo, ele está morto para que o corpo do pecado seja destruído e nós venhamos viver para Deus. Então você já vê que velho homem e corpo do pecado não é a mesma coisa. Velho homem é uma coisa, corpo do pecado é outra. Velho homem foi encerrado, acabou, terminou. Corpo do pecado continua. Velho homem morreu, corpo do pecado deve ser destruído. Então, o primeiro versículo que Paulo explica sobre o velho homem que foi crucificado, ele está falando da minha velha vida, o meu ego. O que é o velho homem, irmãos? O ego. Você sabe o que é o ego? O ego é a sua personalidade, seu caráter, seu temperamento fazendo alguma coisa. Tem pessoas que quando juntam a personalidade, o temperamento e o caráter, ela nunca pega câncer, mas ela enche todo mundo que está na frente dela de câncer. Tem pessoa que quando junta o seu temperamento, o temperamento sanguíneo, tem pessoa que é sanguíneo, que tem uma personalidade forte, e ele tem um caráter negativo, ele nunca pega úlcera, mas quem vive perto dele tem úlcera. Por quê? Porque é uma gastrite nervosa, arrebenta com a paz de todo mundo, não tem como viver em paz. Pode ter pessoa que, quando o temperamento dela, a personalidade dela e o caráter dela junta, ela faz os outros virar uma bomba. Por quê? É fleumático, tchau pra amanhã, talvez semana que vem, eu acho que já não vai dar certo, é melhor nem ir. Você viu? Não. Você foi? Não. Você pegou? Sabe o que é? Quando fala sabe o que é, vira as costas e vai embora. Não fez, não deu certo, tem desculpa por aí. É o eu, isso é o eu. Agora você imagina todos os anos da sua vida desse eu vivendo dentro de você, a bagunça que fez. Quando você recebeu o Senhor, Ele matou esse eu na cruz de uma vez por todas. Pastor, continue igualzinho. Claro, não transformou a alma, virou apenas uma água limpa. Mas eu tenho uma saída para você. Deixa o Espírito Santo queimar, você muda rapidinho. Bom, então veja que Paulo, ele está falando da união que Cristo fez por nós. Então ele diz que Cristo já nos batizou na cruz. Aleluia. Fomos unidos, juntados, envolvidos, colados. Aí agora ele continua dizendo que nós, lá na cruz, vimos o velho homem morrer para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que nós possamos viver para o Senhor. Então, deixa eu avançar aqui. Vem então a seguinte pergunta. Eu acabei falando isso aqui, já me adiantei. Precisamos saber qual é o significado correto então desta palavra corpo do pecado. Vamos ver se nós entendemos, irmãos. Versículos 3 e 4 nos diz que o Senhor, ao morrer na cruz, também nos matou. E essa morte é chamada de fomos batizados na sua morte. Então, quando você assistir os filmes da crucificação de Jesus, você está assistindo exatamente o seu batismo. Quando alguém estiver passando esse filme e alguém falar: que filme é esse? Você fala: é o dia do meu batismo. Se essa pessoa também já aceitou o Senhor, você fala assim: ó, esse aqui é o dia do nosso batismo. Aí se ela falar: mas como assim? Aí você prega para ela. Fala: ali naquela cruz, ele não morre porque ele quer fazer um charme, ele não morre porque ele não agradou alguns, ele está ali morrendo e me matando nele. Mas você morreu?
Sim, mas você sabe que depois do terceiro dia ele ressuscitou. Sei, eu também. Aleluia. Esse é o versículo 3 e 4. Agora o versículo 6 e 7, Paulo então, ele vai continuar dizendo: por que é que Deus resolveu então te matar lá na cruz? Por que Deus resolveu te batizar ali na cruz? Por que Deus resolveu enterrar seu eu ali na cruz? Para você vencer o corpo do pecado. Precisamos entender então essa diferença. Velho homem é uma coisa, corpo do pecado é outra. Nós já sabemos que o velho homem é o ego e o corpo do pecado. Então, nesse capítulo, mesmo no versículo 13, ele fala que nós devemos apresentar os nossos membros. Então, o corpo do pecado é o próprio corpo. Eu sei aqui. Bate no corpo do pecado aí de alguém. Fala, esse aí. Cada membro aí, uns peca mais que outros. Vamos ler aqui um texto para a gente entender isso. Olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, nós agora já não temos mais o velho homem, ele morreu, mas nós nascemos, ressuscitamos com Cristo, amém? Mas nós temos então que destruir o corpo do pecado. O corpo do pecado é exatamente o nosso próprio corpo, inclinado para o pecado. E esse corpo vai deixar de inclinar para o pecado totalmente quando? Na última salvação, chamada de glorificação. Lembra? Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Quando é que eu vou ser livre do corpo do pecado? Quando eu for salvo e glorificado pelo Senhor, corporificado com o corpo de glória. Então, aqui Paulo está falando: irmãos, pega os seus corpos e apresenta ele para Deus como sacrifício. Alguém sabe aqui o que é sacrifício? Sacrifício é morar em Mauá. Não. Mauá é tão bom, cidade onde Deus olha tanto. Você sabe, irmãos, tem países que Deus não olha mais do que para Mauá. Eu nunca falo mais mal de Mauá. Mas o que é sacrifício? Trabalhar, pastor, esse é o maior sacrifício. 12 horas. Não. Sacrifício é matar. Para o sacrifício ser completo, tem que morrer. Às vezes a pessoa fala, né? Eu me sacrifico tanto e vocês não dão valor. Mas ainda está vivo. Tem que primeiro morrer para depois falar alguma coisa. Agora o que Paulo está falando para nós? Levar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas ele está mandando a gente matar o nosso corpo? Aonde é que a gente leva o sacrifício? No culto racional. Porque o culto racional é onde a palavra de Deus está viva, eficaz e falando. Para você obedecer a palavra de Deus, você tem que negar a si mesmo. Você não pode obedecer a palavra de Deus e obedecer a sua carne. Você não pode obedecer a palavra de Deus e fazer as vontades do seu corpo. Você não pode obedecer a palavra de Deus e ir nos lugares que você quer. Você não pode obedecer a palavra de Deus e falar o que você quer. Você não pode obedecer a palavra de Deus e ser o que você quer. Então Paulo está falando: pega o seu corpo e leva como sacrifício e mata ele. Como é que mata o seu corpo em sacrifício? Eu vou obedecer a palavra de Deus. Faça tudo o que ela diz, faça, e não faça nada do que ela diz, não faça. Isso é esse versículo, esse primeiro versículo. Bom, então nós precisamos avançar. Eu quero só fazer aqui uma ilustração, porque talvez você pense: pastor, já fiz isso, já fui para o culto, já fui para a cela, já fui para a vigília, já fui, já orei, já jejuei, eu já passei olho na cabeça, no pé, na mão, sabe, eu já fiz.
e ainda não deu certo. Talvez o meu corpo do pecado é diferente do corpo do pecado dos outros. Eu não morro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso concluir tudo hoje, porque é exatamente em Romanos 8 que o Senhor nos manda andar. Então eu não posso ir lá só para vir explicar isso hoje. Por isso, se eu tivesse encarecidamente, venha os próximos 2 domingos. Mas eu não vou deixar isso incompleto aqui. Eu só quero te mostrar que o corpo do pecado, ele só vai pecar se você não destruir. É eu e você que decidimos se o corpo do pecado será destruído ou ele vai habitar. Vamos lá, pensa assim comigo. Você é um crente fiel, salvo, nascido de novo. Fala assim: sou eu. Sou eu. Amém, eu creio. Agora vem a parte ruim. Mas você está moribundo e jaz numa cama em coma. Agora ninguém sou eu. Você está moribundo e está em coma na cama. Sabe o que é moribundo, né? Morrendo aos poucos. Você está morrendo aos poucos e está na cama. Você está em coma. Você continua sendo salvo? Sim ou não? Sim. Você continua sendo um crente fiel? Sim ou não? Sim. O seu corpo continua capaz de se inclinar para o pecado? Sim ou não? Sim. Mas a pergunta que eu te faço é: o seu corpo está nesse momento muito desejoso de pecar? Sim ou não? Claro que não. Imagina, coma, parece um morto. Como é que seu corpo está ali assanhado para dar uma pecada? Preciso ir a meus pés, mas a mexer naquele movimento ali. Esse hospital não me libera. É assim. Então, você está entendendo? É a mesma pessoa, salva do mesmo jeito, é o mesmo corpo, só que porque está ali numa cama em coma, não tem inclinação para o pecado no corpo. Por quê? Esse corpo do pecado é totalmente paralisado. O que é a nossa vida cristã, irmãos? Paralisar esse corpo do pecado. Está entendendo? Ele vive se você der vida a ele. Ele é destruído se você der vida ao Espírito amalgamado com Cristo dentro de você. Pastor, por isso que quando eu estou orando muito, jejuando muito, eu não tenho nem vontade de pecar. É só parar de fazer essas coisas e já me dá uns negócios. Sim. É porque quando você está bem com Deus, o corpo do pecado está sendo destruído. Por isso não exorte, irmãos, com surras, xingos e nomes. Encha-o do Espírito Santo. Se ele encher do Espírito Santo, ele larga o corpo do pecado na hora. Tem irmãos que querem que homens tratem com outros como Deus não tratou. Que é isso, pastor? Nosso pecado! Excluir! Jesus morreu para essa pessoa, batizou ela ali na cruz, sabendo de todos esses pecados, não excluiu. Você sabe qual é a diferença do pecado que está ali para ser morto e do pecado que para ser terminado precisa de arrependimento? Porque tem uma diferença. Há pessoas que estão pecando muito, mas o encher do Espírito Santo muda ela. Mas há pessoas que estão pecando e Deus não vai livrá-las tão simplesmente assim, porque não é uma questão do pecado que ela comete, mas de quem ela é. Olha só, quem que você acha que peca mais? Uma moça que não aguentou a tentação, solteira, deitou-se com um homem, teve relação sexual e engravidou, ou uma que quando saiu levou a camisinha? Quem se acha que pecou mais diante de Deus? Você vê que o tamanho do pecado assusta, mas qual é as intenções da mente? Uma pessoa caiu, não aguentou a tentação, a outra não, se preparou para pecar.
Então não se assuste com os perdões e as disciplinas de Deus. Ele pode cometer um duro pecado e a mão do Senhor vir e livrá-lo na mesma hora. Mas eu posso acender um ventilador aqui e espalhar o pecado dele para todo mundo. Aqui há uma morte, mas por causa de mim essa morte agora reproduziu em muitas outras mortes. Disso Deus trata. Não é mais uma questão apenas do corpo do pecado, de uma mente desvirtualizada. E se isso é uma constância, às vezes ainda nem nasceu de novo. Entende, irmãos? Pecado por pecado, Deus já perdoou. Confessa, arrepende, o sangue te cobre. Agora, o salário do pecado é a morte. Sair depois de uma confissão depende. Porque quem pecou, porque não aguentou a tentação, quando terminou de pecar, ajoelha e chora. Mas quem planejou o pecado, pede perdão e daqui uns dias vai fazer tudo de novo. Veja, o corpo do pecado é uma responsabilidade nossa, mas não é uma responsabilidade dura, difícil. Se você for cheio do Espírito, você vai vencer o corpo do pecado. Pastor, como é que você é cheio do Espírito? Primeiro, ande com quem é. Porque se você anda com quem está morto, você vai morrer junto. Se você vai andar com quem caiu, você vai ficar caído junto. Primeiro você tem que se abaixar lá embaixo para falar com essa pessoa. Se alguém que está falando com você não está em pé, vivo e cheio do Espírito, você está com problemas. Porque Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros. Hoje eu posso levar a carga de alguns irmãos, mas vai chegar um dia amanhã que alguns irmãos vão levar as minhas, e depois outros irmãos levarão as nossas, porque a vida cristã se consiste nisso. Eu não consigo vencer na vida cristã sozinho. Não consigo, nunca vou conseguir. Encerrando os últimos 2 versículos da série, é o versículo 10 e o 11 que diz: pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler de novo que eu vou te falar como que é esses 2 versículos. O versículo 10 está falando de Jesus e o versículo 11 está falando de nós. Então, Paulo está falando assim: pois quanto a ter morrido, quanto a Jesus ter morrido de uma vez para sempre, então Jesus morreu para o pecado. Então, se Jesus uma vez para sempre morreu para o pecado, agora Jesus vai viver. E quanto a viver, ele vai viver para Deus. Então, o versículo 10 está falando de Jesus. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, de uma vez para sempre, vai viver para Deus. Aí Paulo usa o versículo 11 para nos exortar. Se você pegar a Epístola aos Romanos, do capítulo 1, versículo 1, até Romanos 6, capítulo 6, versículo 10, estuda a doutrina. A primeira exortação acontece aqui no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Bom, então vamos examinar essas 2 partes para a gente encerrar. A primeira delas é o quanto a viver para Deus. E a segunda dela é quanto a considerar-vos mortos. Eu não vou falar da parte de cima, que ele fala quanto a ter morrido, porque nós já falamos. 3 e 4, falamos disso. Amém? Então vou falar da segunda parte do versículo 10. Quanto a viver para Deus. E isso está falando de Jesus. Então essa frase, viver para Deus, ela é direta com Cristo.
Cristo esteve na esfera do pecado enquanto ele esteve aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus, quando esteve na terra, ele era um corpo humano, e esse corpo humano estava na esfera do pecado. Jesus pecou? Não. Mas esteve na esfera do pecado? Sim. Para a gente ver Jesus na esfera do pecado. Primeiro deles, João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Por que eu te digo que Jesus estava na esfera do pecado? Porque ele agitou no espírito e ficou comovido. Peraí, pastor, mas qual o problema de agitar no espírito e ficar comovido? Nenhum, para seres humanos. Mas para Deus é um problema sério. Você já imaginou um Deus se comoveu? Ai, estou comovido com seu choro. Se você for estudar a visão grega de Deus, você vai ver que a visão grega de Deus, que é real para Deus também, não tem nada a ver com isso aqui. Deus é o potente, o soberano, o excelso. Na verdade, nós temos muitas músicas na igreja cristã que falam da visão grega de Deus e não da visão cristã. Quando nós falamos lá, cantamos alguns louvores, nós estamos falando da visão grega, de um Deus soberaníssimo. Jamais tem uma falha, jamais cochila, jamais tosqueneja, jamais se comove, jamais dá uma choradinha. E Jesus aqui está comovido. E o segundo versículo, o menor da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Já imaginou? Irmãos, ele é Deus. Aí ele chegou lá, morreu. Aí as duas irmãs lá do morto falam para ele: se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas Jesus, ele foi lá para ressuscitar. Ele não aguenta essa comoção e ele começa a chorar. Você já imaginou quando você deposita toda a sua fé, toda a sua esperança, tudo que você tem, tudo que você espera de alguém, numa pessoa, e na hora dessa pessoa te ajudar, ela sente e chora? Você fala: aí, cara, foi tudo por água abaixo. Eram as únicas fichas que eu tinha. Jesus chorou. É claro, depois ressuscitou Lázaro. Mas eu quero te mostrar aqui que Jesus aqui na terra, ele estava debaixo de inclinações humanas. Comover-se, chorar. Tem outras ainda na Bíblia, mas não deu para separar muitas. Só que isso foi quando ele esteve na esfera da terra. O quanto a ter morrido, morreu para Deus. Mas ele mesmo, o próprio Apocalipse, João traz uma palavra de Jesus. Apocalipse 1, versículo 18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte do inferno. Agora é Jesus falando de novo. Só que agora é só Deus. Ele é Deus falando. Eu estive morto, mas estou vivo. Isso que Jesus está falando é exatamente o versículo que nós acabamos de ler. Morreu uma vez por todas para o pecado, mas vive para Deus. Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo agora. Amém? Bom, esse outro texto vai falar da mesma coisa, mas ele é muito grande, eu não vou ter tempo de tratar com ele aqui. Nós estamos avaliando o versículo 10. Jesus fez tudo, humilhou-se, veio ao mundo como ele veio, colocou-se na esfera do poder do pecado, venceu o pecado, nos redimiu, nos reconciliou com Deus, e depois de concluir essa obra maravilhosa, ele voltou para a sua glória, aonde ele está. Amém? Então, veja bem, irmãos, Jesus passou pela terra, pela experiência do corpo, o nosso corpo de pecado, nascido em pecado, o dele, corpo de homem que nunca pecou. Então ele levou na cruz todas as tentações
irritações, todas as iras, as mortes, assassinatos, etc, etc, etc. Lá na cruz. Morreu. E quando ele morre, toda essa gente que estava incluída nele morre. E quando ele ressuscita, toda essa gente que estava incluída nele ressuscita. Ele ressuscitou agora sem nenhuma inclinação de corpo do pecado aqui na terra. Totalmente Deus. E aí ele ressuscitou com a gente como? Da mesma forma. Sem nenhuma inclinação para o pecado. O velho homem pecador está totalmente morto. O espírito nascido de novo. Jesus em espírito nos ressuscitou junto com ele, igual. Por isso que nós estamos falando da doutrina da união. Então, se Jesus agora vive para a glória de Deus, é dito que nós também devemos viver para a glória de Deus. Por que estamos nele? Porque estamos envolvidos nele. Mas o versículo 11, o versículo 11 que nós estamos lendo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse é o que nós vamos encerrar. O primeiro princípio que nós vamos tirar daqui é que isso não diz respeito ao Senhor, deixa eu ver. Tudo que ele diz respeito ao Senhor também diz respeito a nós. Então, esse versículo 11 está pedindo para a gente considerar o que aconteceu com Cristo, também aconteceu conosco. Então, o que é considerar? Considerar é você se pôr igual. Veja um exemplo que eu sempre dou. Hoje eu vou falar um exemplo diferente. O que é considerar e não está certo? É quando eu me considero um carro e a partir de hoje não me chame mais pelo meu nome. Eu sou um carro. Eu me considero um carro. Não, sou um carro, viu? Aí vocês vêm me chamam, não, você tem que falar assim, o automóvel, vem cá. Eu me considero um carro. Então eu não sou mais eu não sou mais essa pessoa, eu deixei de ser. A partir de hoje eu me considero um carro. Quem vai acreditar nisso? Quem vai valorizar isso? Que impacto isso vai ter? Bom, haverá uma valorização sim. Põe a camisa de força e eu vou te dar o endereço de onde vai entregar. Porque isso é um louco. Você está entendendo? Então é certo considerar assim? Não, eu me considero esse celular. Então agora eu sou o celular. É válido? Não. Então considerar não pode se relacionar com uma coisa que eu não sou. A outra questão é que considerar também não pode ser uma experiência, não pode ser experimental. Vamos pegar um exemplo agora. O sujeito é jogador de futebol, muito bom. Então, ele se considera um jogador de alto nível. E aí ele tem um futebol para tal. Essa consideração, ela é um fato, sim ou não? Sim. É verdade a consideração, sim ou não? Sim. Só que essa pessoa que se considera um jogador de alto nível está certo nessa consideração, mas a experiência dela é a mesma da experiência dos outros jogadores? Não, cada um tem a sua. Então veja, a experiência de um não é a experiência de outro. Mas eu fiz um gol de calcanhar igual ao seu, mas o meu gol foi o meu gol, e o seu gol foi o seu gol. A minha emoção foi a minha emoção, a sua foi a sua, do meu jeito foi o meu jeito, do seu jeito foi o seu jeito. Essa consideração é válida para o nível, mas não pode ser uma experiência.
as duas questões sobre consideração. Primeiro, eu não posso me considerar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Segundo, eu até posso me considerar com aquilo que parece comigo, mas as experiências não são as mesmas. E eu te falo isso a fim de começar a encerrar essa palavra. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Primeiro, eu não posso me considerar com uma coisa que eu não sou. Então, se essa é a palavra de Deus para mim, eu sou isso. Segundo, eu não posso transformar essa consideração em experiência, porque senão a minha é uma e a da outra pessoa é outra. Então, como é que eu vou aplicar certo? Como é que eu vou me considerar morto para o pecado e vivo para Deus? Quando eu morri para o pecado em Jesus e nasci para Deus em Jesus. O que é igualzinho em Jesus é igualzinho em mim. Não somos duas pessoas diferentes, somos a mesma pessoa. Por isso a consideração é válida. Eu e Cristo somos um. Morri para o pecado, mas agora estou vivo para Deus. Não, Jesus é o exemplo e eu estou andando atrás, tentando chegar perto. Não! Essa consideração não pode, porque ela é experimental. Não, eu me considero um anjo. Não é válida, porque nós não somos anjos. Então eu sou um com Jesus, Jesus é um comigo. É válido, porque Ele me uniu com Cristo, e essa é a doutrina da união. Aplaude o Senhor. Aleluia, aleluia. Tudo isso para te falar que nós e Cristo somos um. Que o que diz respeito a Cristo diz respeito a nós. Se Ele vence, nós vamos vencer. Se Ele reina, nós vamos reinar. Se Ele alcança, nós vamos alcançar. Oh, é isso que Deus tem para nós. Uma vida com Cristo. Uma vida em Cristo. Eu só quero te falar aqui como que você põe isso na prática, para não falar para você que a gente continua no capítulo 7 domingo que vem. Um dia Deus chegou a Abraão. Abraão tinha 99 anos e a mulher dele tinha 90. E Deus disse: Abraão, daqui a um ano você vai ter um filho. Aí talvez, alguns irmãos já falou isso, e eu não sei, talvez você pensa: não, pastor, mas naquela época, 99 anos, o cara era ainda vigoroso. Não, depois de Noé, com 120 anos já batia a bola, era o limite. Os velhinhos de 800 anos foi antes de Noé, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, com 120 já morria. E nos dias de hoje consegue chegar até 100, 109. Então você vê que a diferença de hoje para lá não é tanto assim não, né? Então Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. E a Bíblia ainda diz que Sara já tinha perdido os costumes das mulheres. Os costumes das mulheres, você sabe, ela já tinha passado da menopausa há muito tempo e aí não ia poder ter filho. Então era uma improbabilidade esse casal ter um filho. E aí Deus fala: daqui um ano você vai ter um filho com Sara, sua esposa. 90 anos, e ela, 99 anos e ela com 90. O que a Bíblia diz? Abraão creu. Só diz isso. Abraão creu. Irmãos, Abraão não perguntou para Deus da idade dele. Abraão não perguntou para Deus da idade de Sara. Abraão não perguntou para Deus como é que ia ser o método. Abraão não perguntou para Deus onde é que ele tinha que ir. Abraão não perguntou onde era a fonte da juventude. Abraão creu. E aquela improbabilidade aconteceu depois de um ano. Talvez você fale: pastor, vencer o corpo do pecado é impossível. Vencer os pecados da minha vida é impossível. Viver uma vida cristã reta é impossível. O Senhor diz para você, igual diz a Abraão: já foi vencido por você. Apenas crê. Crê. O
fato de crermos ativa o que Deus disse que é. Se você crer, a palavra de Deus vai se confirmar. O justo vive pela fé. E por fim, nós vivemos então agora uma vida entre guerras e vitórias. Não pode ser guerras e derrotas, irmãos, porque a derrota Cristo já derrotou. Amém? Guerras e vitórias. A guerra é aonde? No corpo do pecado. A vitória é aonde? No Espírito. Vou pôr esse versículo para nós encerrarmos. Segunda Coríntios 4:16 diz assim, 16:17. Por isso não desanimemos, pelo contrário. Por isso não desanimemos, pelo contrário. Mas que pelo homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se coloque em pé. Eu espero que em nome de Jesus você tenha entendido. Nós falamos que, em primeiro lugar, o Senhor, quando foi crucificado na cruz, levou nós, e essa crucificação foi o batismo na morte. Então nós morremos na cruz. E quando Ele ressuscitou, Ele também nos trouxe na ressurreição. Depois falamos que na morte da cruz Ele matou o velho homem. Para que o corpo do pecado fosse destruído. Então nós temos uma guerra contra o corpo do pecado. E como é que nós vamos vencer essa guerra? Renovando o nosso espírito de dia em dia. Aqui Paulo fala do corpo do pecado e da vitória. Por isso não desanimemos. Aí para quem está do seu lado, não desanime. Diz assim para ela, pelo contrário. Ainda que o seu corpo se corrompa, diz Israel, o seu espírito pode se renovar dia após dia. Diz assim a ela, eu posso te ajudar a renovar o seu espírito. Você pode me ajudar a renovar o meu espírito. Diz isso. Porque a vida cristã é uma vida de uns aos outros. Dê a mão às pessoas que estão aí do seu lado, se quiser abraçá-las. Oh, irmãos, precisamos tanto uns dos outros.